última vez que estivemos ministrando, né, estava na mesma avenida, mas um pouco mais distante, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a Deus por essa rica oportunidade, pelo amigo, pastor Dejair, né? Nós, quem sabe alguém diga assim, mas eu nunca vi o senhor aqui na igreja, o senhor é amigo do pastor Dejair. A gente sempre estivemos juntos nas horas difíceis da cidade, né? Lutando por um bem comum, lutando pela obra do Senhor. Volta e meia um liga para o outro nos momentos de crise, de dificuldade. E eu louvo a Deus, porque o honrado sou eu, né? Nós temos que honrar quem veio primeiro, né? Louvado seja Deus. Agradeço pela consideração, pelo respeito. Pastor Dejair, um grande homem de Deus. Louvo a Deus pela vida do presbítero Clécio, que está me acompanhando esta noite, em nome de Jesus. Minha esposa não pôde estar comigo, ela me acompanha cerca de 95% das vezes que saímos, mas estamos chegando de uma semana bastante pesada, vamos dizer assim, de compromisso, né? E ela optou por ficar com as crianças, né, para ir para a escola amanhã, dormir cedo e tudo mais, mas nós estamos aqui debaixo de concordância e comunhão em nome de Jesus. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe esse ministério de louvor abençoado, todos os amigos e irmãos desta casa, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 14, nós vamos ler do versículo 13 a seguir. Mateus capítulo 14, versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mateus capítulo 14, versículo 13 a seguir. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Se alguém não encontrou, diga: o diabo não presta, pastor. Amém? Obrigado, irmão. Mateus 14, versículo 13 a seguir diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez. Pai celestial e soberano Deus, a tua palavra foi lida mais uma vez nesta noite. Ela por si só é viva e eficaz, e mais penetrante que espada qualquer de 2 gumes, mas eu quero te pedir, Senhor, nos revela a tua vontade. Usa-me como um farol, e que os teus sinais venham confirmar a tua palavra, e que toda honra e toda glória seja dada a ti para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, o ministério de Jesus foi estabelecido enquanto terreno, enquanto ele esteve na terra, em 4 pilares: pregação, ensino, curas e milagres. Havia ali e há uma diferença entre cura e milagre. A cura divina é a restauração da saúde, aquilo que já esteve são e se perdeu.
Agora, quando a Bíblia trata de milagres, é aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre o dom de operações de maravilhas ou operações de milagre. Trazer à existência aquilo que não existe, a mulher estéril gerar, ou o cego de nascença voltar a enxergar. Então é algo mais profundo. Mas nós vamos incluir nesta noite cura junto com milagres. Vamos tratar somente por milagres. Mas o ministério de Jesus então se baseava na pregação, que também é diferente do ensino, e também em milagres. Quando Jesus encontrava o povo, Jesus tinha mensagem para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo era a multidão. Aqueles que buscavam a Jesus por muitos motivos. Tinha também os discípulos, aqueles a qual Jesus estava formando. E tinha também, como foi cantado nessa noite, um grupo que, se a gente abrir o parêntese, não cabe de uma parede na outra, aonde entre os fariseus, os saduceus, os acusadores, os ciumentos, os invejosos, os que tramavam contra Jesus, os que queriam envergonhar Jesus, derrubar Jesus, e etc, etc, e nós vamos deixar de lado esse grupo. Nós vamos ficar com o grupo da multidão e com o grupo dos discípulos. Então, quando Jesus chegava diante do povo, quando Jesus chegava diante do público, ele tinha uma mensagem, ele tinha uma ação para esses 2 grupos específicos que nós nos incluímos nessa noite: a multidão e os discípulos. Interessante que a palavra de Jesus era diferente para a multidão e era diferente para os discípulos. Para a multidão Jesus tinha pregação, para a multidão Jesus tinha ensino, para a multidão Jesus tinha milagres. Para os discípulos Jesus tinha pregação, para os discípulos Jesus tinha ensino, para os discípulos Jesus tinha milagres. Mas quando Jesus estava diante da multidão, a pregação para a multidão era loucura. Quando Jesus pregava para a multidão era loucura. Quer ver uma loucura que ninguém nunca tinha ouvido? E chega a Jesus e diz, Jesus diante do povo diz assim: quando vocês forem orar, orem dessa maneira: Pai nosso que estás no céu. Se fosse um filme, a gente ouviria nesta hora alguém colocando a mão na boca e dizendo: ah! Porque ninguém nunca havia chamado Deus de Pai. Deus era Deus que fulmina com fogo, que destrói, que vinga, que age através dos profetas. Pai? Loucura para os que ouvem a mensagem do evangelho da cruz, a pregação de Jesus para a multidão. Olha, eis que é vindo o reino do céu, arrependei-vos. Até então ninguém sabia que tinha que arrepender de nada, porque todo mundo se achava bonzinho, todo mundo se achava cumpridor da lei. A pregação para a multidão era motivo de loucura, estarrecimento, e muitas vezes por isso que as pessoas iam até Jesus, por causa da sua pregação. Aqui sim podemos abrir um parêntese: a multidão em si gosta de alguém meio doido. Nós vemos isso nas redes sociais. Quem tem maiores seguidores são os doidos, sim ou não? Se você for ver, faz uma loucura lá e posta, vai dar muita visualização. Agora põe uma palavra de Deus coerente. Talvez vai alguém lá para te incentivar, dizendo: Deus te abençoe. E só. Jesus, quando falava à multidão, Jesus também ensinava. Mas o ensino de Jesus à multidão era simplório, eficaz, porém simplório. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus só ensinava a multidão por parábolas, ou seja, por histórias que ilustravam uma verdade. Jesus, quando ia trazer um ensino para a multidão, Jesus dizia: olha, gente, vocês olhem para o céu, quando o tempo fecha é porque vai chover. Então vocês precisam entender que o reino de Deus é semelhante a isso, é semelhante àquilo, é semelhante ao lavrador, é semelhante ao pai de família, é semelhante o ensino de Jesus para a multidão. Era simplório, era didático, para que a multidão entendesse. Os milagres de Jesus para a multidão eram milagres visíveis, públicos e instantâneos.
o homem de Betesda, queres ser curado? Mas ninguém tem misericórdia de mim, ninguém me joga na água quando o anjo mexe as águas. Toma o teu leito, levanta e anda. Milagre visível, milagre público, milagre instantâneo. Desceu o homem pelo telhado, olha, os seus pecados são perdoados, agora pegue o teu leito e vai para a tua casa. Milagre visível, milagre público, milagre instantâneo. Mas quando Jesus se voltava aos discípulos que estavam em processo de treinamento, pastor, quem são discípulos? Obreiros, liderança, aqueles que fazem algo para o Senhor, aqueles que servem a Deus, aqueles que estão em preparação para servir melhor. Eles, quando Jesus vinha com a pregação para os discípulos, agora não era uma pregação de loucura, a pregação para os discípulos era dura. Porque o discípulo tem que ser forjado. Certa feita Jesus falou, vou inverter o negócio. E Jesus veio com a pregação dura. A multidão que queria loucura começou a ir embora. Aí Jesus vira para os discípulos, e vocês não vão também? Estão fazendo o que aqui ainda? Mas como eles eram discípulos, Pedro toma a palavra representando a todos e diz, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia! A pregação para os discípulos era dura. Jesus contava a parábola para as multidões, a multidão entendia, falava glória a Deus. Aí o discípulo olhava um para o outro. Você entendeu? Não, eu não. Mas pergunta para o mestre, quem eu? Não, pergunta você. Jesus percebia, mas vocês não conhecem o sinal da terra, vocês querem conhecer as coisas de Deus. A pregação para os discípulos era dura. O ensino para os discípulos era profundo. O ensino para os discípulos é profundidade, irmão. Jesus vai ensinar. Quando precisava, ele usava palavras. Mas a maioria do ensino de Jesus era pelo exemplo, porque é assim que o mestre ensina. Primeiro ele faz, depois ele fala. É assim que Jesus fez, é assim que aprendemos, é assim que temos que ser. Jesus é onde todo mundo na última ceia e diz, me traga uma bacia d'água. Jesus ajoelha no chão, começa a pegar o pé dos discípulos e começa a lavar. Todo mundo olhando para o rosto do outro. Primeiro, o lugar que eles estavam era alugado. O anfitrião lavava, aliás, chamava o serviçal da casa para lavar os pés dos convidados. Todo mundo era convidado, a casa era emprestado. Jesus não era serviçal. Que negócio é esse de estar lavando o pé dos outros, um dos outros? Ele é o mestre, ele é o grande, ele é o filho de Deus. Todo mundo calado e ele vem lavando, vem lavando, vem lavando, vem lavando. Quando ele chega no pé de Pedro, Pedro encolhe o pé e diz, no meu pé o senhor não lava. Aí vem o ensino. Se eu que sou mestre lavo os teus pés, faça tu mesmo, rapaz, com o pé dos outros. A lição da humildade, profundidade. Tirem essa mulher dos pés de Jesus, está enfeiando a festa. Opa, ninguém toca nela. Porque o que ela está fazendo é profético, é para a minha morte, e enquanto esse evangelho existir, se lembrarão da memória dela. Ensino profundo. O ensino para o discípulo é profundo, é complexo e é reflexivo. Para a multidão não, é didático. Aprendeu, meu filho? Aprendi, vai com Deus, e o pratica. Aí chega um moço que ele queria só ser salvo, mas Jesus olhou para ele e falou, acho que dá para ser discípulo. Vamos ver o que ele tem a falar. Mestre, o que eu preciso para ser salvo? Aí Jesus já responde com outra pergunta, por quê? Porque o ensino para o discípulo é reflexivo. Olha, o que diz a lei? Já soltou a reflexão. Não, ame o Senhor teu Deus, obedeça os mandamentos, honra o pai e a tua mãe. Aí Jesus diz, então faça isso. E ele diz, mas eu já faço desde criança. Aí Jesus então vai para a complexidade. Agora pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. Ou seja, se Jesus chama ele para seguir, qual era a intenção de Jesus? Venha ser meu discípulo.
Aí o moço se revela despreparado e vai embora. Mas quando nós chegamos no texto que lemos, da multiplicação dos pães, nós vamos ver uma mensagem para a multidão e para os discípulos. Nós vamos ver ensino para a multidão e para os discípulos. Nós vamos ver milagre para a multidão e vamos ver milagre para os discípulos. Quando nós chegamos no texto que lemos, nós vamos ver dois cultos. Um culto público, pastor. Irmão, escuta isso aqui. Nós vamos ver um culto público e uma GPS. É GPS o culto hoje? Grupo pequeno, Shekinah, é isso? O que é Shekinah, pastor? Antigamente era essa frase que tinha na porta da igreja: a glória de Deus. Vamos para o texto. A Bíblia diz que eles vão para um lugar deserto. Este acontecimento, irmão, é tão profundo, valioso e poderoso que os 4 evangelistas escreveram: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um vai acrescentar, eles não vão divergir, eles vão acrescentar detalhes, enriquecer o acontecimento, porque cada um olhou de uma ótica diferente. Marcos não estava lá, Lucas também não, mas eles conversaram com quem estiveram. Mateus estava lá, João também, vão ter uma ótica diferente. A Bíblia diz que Jesus vai pegar os discípulos e vão num barco para um lugar deserto. Mateus diz que esse acontecimento foi depois que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Logo subentende que talvez Jesus queria ficar sozinho, como se fosse um momento de luto, para reflexão. Porque Jesus amava João Batista, ele sentiu a morte. Porém, Marcos vai dizer que esse acontecimento se dá após os discípulos voltar da missão que Jesus tinha dado. Olha, agora vocês vão fazer um laboratório, saiam pregar, não entrem na casa que abrir, come o que tiver, não leve ouro, não leve prata, não leve bolsa, não leve nada. Eles vão, expulsa demônios, cura enfermos, prega, chega, fala para Jesus o que tinha acontecido. Jesus olha para eles e diz assim: ei, vamos nos afastar um pouco para que vocês descansem, porque eles estavam indo e vindo a ponto de não terem tempo para comer. É o que está escrito em Marcos. Então Jesus tira eles para descansar. Esse texto está em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Porém, Lucas vai dizer que eles estavam próximos à cidade, a Betsaida. João vai dizer que eles estavam do outro lado do mar da Galileia. Mas uma coisa é certa: eles saíram para um lugar deserto. Jesus, ele mesmo disse: eu vou à casa perdida de Israel, eu vou de cidade em cidade pregar o evangelho, eu preciso fazer isso. Mas essa foi uma das ocasiões que Jesus não foi à multidão, mas a multidão veio a ele. A Bíblia diz que enquanto eles pegam o barco e vão, as multidões começam a ver da praia, reconhece ele e começa a seguir a pé. Você já andou na areia? Rapaz, 5 minutos parece 1 hora de caminhada. E o povo está seguindo o barco. Se dá um vento, leva o barco longe, o povo está seguindo o barco. Por que o povo seguia Jesus? Mateus e Lucas diz que havia enfermos na multidão, talvez era para ser curados. Marcos diz que Jesus teve compaixão da multidão, porque era como ovelhas que não têm pastor, ou seja, sem direcionamento. Era um povo perdido, era um povo que buscava direção, era um povo que buscava um sentido para a vida, era um povo que buscava algo de Jesus. João vai dizer que a multidão seguia Jesus porque havia visto os sinais sobre os enfermos. Não, se Jesus fez lá no paralítico, vai fazer na vida, na minha vida, na vida do outro e do outro. Perceba que em culto de milagre, libertação e avivamento, dificilmente vem um só da família. Alguém pega no braço do outro. Quem que é esse aqui? Esse aqui é minha mãe, minha tia, minha sogra. Ela está enferma, mas eu trouxe para o culto. Por quê? Porque crê que Jesus faz milagre, que ele vai curar. A multidão veio até Jesus.
Jesus estava num lugar deserto, queria descanso, mas a multidão veio. Mas agora Jesus vai fazer primeiramente um culto público, um culto para a multidão, um culto de domingo à noite, um culto onde todos estão reunidos, sãos e doentes, aqueles que sabem para onde vai, aqueles que estão perdidos, aqueles que querem Jesus, aqueles que são curiosos, todos estão envolvidos na mesma multidão. E a Bíblia diz que Jesus, então, no meio dessa multidão, vai primeiramente operar milagres. Marcos capítulo 14, no versículo 14, a Bíblia diz: e onde a Bíblia vai dizer em Marcos 6,14 que Jesus vai curar ali a todos. Errei o texto, mas a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. E Jesus, antes de tudo, Jesus vai curar os seus enfermos. O culto já começou para Jesus. O culto já vai começar. Jesus tinha muito isso. Se você que é leitor da palavra do Senhor, você vai se lembrar, Marcos 6,34, e Jesus saindo viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Se você lembrar, sempre antes dos ensinos de Jesus, Jesus curava. A gente que tem esse costume de curar depois. Por que Jesus curava antes? Porque às vezes é difícil você prestar atenção na palavra sentindo dor, com o coração angustiado, entristecido. Houve um tempo que eu pegava no microfone na igreja, entrava pessoas embriagadas na igreja, mas parecia que sabia. Se o pastor falasse, vem cantar o hino, eu ia cantar o hino, entrava um e começava daquele jeito. E aí Deus me deu uma direção, que daí eu ia pregar, falava, que bênção, fulano, fica aí, no final o pastor ora, e a mensagem inteira daquele jeito. Aí Deus me deu uma direção, vou começar a orar antes. Entrava pela porta, falava, vem aqui meu filho, vem aqui, nós vamos orar, viu, vamos te abençoar. Depois da oração você vai sentar, ouvir a palavra. Se não, você pode ir embora, está abençoado, mas se não, vai sentar e vai ouvir a palavra. Pastor, bêbado já quis pegar no meu pescoço, endemoniado, já me mordeu, já olhou para mim sentado do meu lado e disse assim, começou a fazer bagunça. Eu falei, irmão, vamos prestar atenção na palavra, depois o pastor ora por você. Olhou para mim e disse, você e mais quantos que vai me impedir? Eu olhei bem firme no olho dele e disse assim, e você não viu o exército que está comigo ainda? Você vai ficar aí quietinho, ouvir a palavra, ou você vai embora? Jesus opera a multidão, mas a Bíblia diz também que Jesus vai pregar a essa multidão. Perceba que o pão nem chegou na conversa, Jesus já está fazendo um culto. Lucas 9,11 diz, e sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Jesus falava ali do reino de Deus. Aqui a expressão falar é no sentido de pregar. Jesus pregava o reino de Deus. Jesus pregou aquela multidão, Jesus curou os enfermos, agora Jesus pregou para eles, e Marcos vai dizer que também Jesus ensinou a eles. A Bíblia diz em Marcos 6,34 que Jesus vai ensinar a multidão, ou seja, o culto vai estar completo, porque Jesus curou. 6,34, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Mas e o pão? E o milagre da multiplicação? Jesus fez um culto antes, com toda a multidão, mas perceba que agora, quando isso acontece, os discípulos vão chegar para Jesus e vão dizer, mestre, já acabou o culto, despede a multidão,
para que eles saiam por aí comprar comida. Agora entenda algo: é possível que a gente venha no culto e receba milagre. É possível que a gente venha no culto e ouça a pregação, ouça o ensinamento, mas quando a gente volta para casa, muitas vezes nós vamos ter fome de novo, nós vamos precisar de novo, porque a semana vai trazer cada dia o seu mal, cada dia os seus problemas, as suas questões. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: olha, despede o povo, porque o que o senhor tinha para fazer, o senhor já fez. Despede para que cada um volte para casa e se vire. Aquele que tem fome, procura o que comer. Aquele que tem sede, procura o que beber. Aquele que tem um vazio no peito, que se vire. Era o que os discípulos estavam dizendo. Mas então Jesus agora vai começar o culto GPS na Bíblia, aleluia. Marcos 6,39, põe para nós, dizendo um favor. Jesus agora vai começar a pregar através de ações aos discípulos, e ordenando-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos. Você consegue mudar para a NVI aí ou não? Muda para nós, só para a gente compreender. E assentaram-se repartidos de 100, no 39. Pode deixar. Fizeram assentar em ranchos sobre a erva verde. Há uma tradução que diz explicitamente em grupos. Versículo 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha o que Jesus fez. Olha, um culto já foi, mas eles não podem sair faminto da minha presença. Aí Jesus começa outro culto. Agora você vai separar, vão lá, discípulos, fazer alguma coisa para Jesus. Bote o povo de 50 e 50, bota o povo de 100 em 100, que agora vai começar outro culto. Agora vai começar o culto em grupo. Agora vai começar o culto em célula. Agora vai começar o culto repartido. Agora vai começar um culto diferente. O culto de domingo já foi, mas agora é o culto do meio da semana. Agora é o culto em grupo. Agora é o culto que um vai conhecer o outro. Enquanto o pão chega, um vai dizer: você mora onde? Eu moro na esquina. E você? Eu moro na outra quadra. E você? Eu moro na rua de baixo. Agora é o culto do grupo. Agora é o culto do relacionamento. Agora é o culto da intimidade. Jesus manda separá-los em grupos, e Jesus agora vai pregar. Mateus 14, versículo 16. A Bíblia diz: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe voz de comer. Agora preste atenção que o culto não é para a multidão. Agora a pregação é para os discípulos. E Jesus está dizendo para os discípulos, para os obreiros, para os líderes: ei, dai-lhe voz de comer, aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? A pregação é essa: aquilo que vocês têm, reparta com outros. A pregação de Jesus é essa: a quem enviarei? A pregação de Jesus é essa: vocês sabem o que fazer, faça. A pregação de Jesus é essa: eu já preguei, agora é vocês que vão dar comida ao povo, é vocês que vão dar pão ao povo, é vocês que vão dar palavra ao povo. Agora é a vez de vocês. A pregação de Jesus para os discípulos agora é essa: ei, não é necessário eles comprarem, porque o que Jesus tem é de graça. Dai-lhe voz de comer, aleluia. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: ei, está achando que é só eu? Está achando que é só o líder? Está achando que é só o sacerdote? É a vez de vocês. Não é necessário eles irem a canto algum. Dai-lhe voz de comer. Jesus vai ensinar aos discípulos. Mateus 14, 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Agora Jesus vai ensinar aos discípulos que para matar a fome do povo é só repartir o que tem.
Se você repartir o que você tem, pastor, mas é tão pouquinho. Irmão, o seu pouco pode preencher o vazio existencial na vida de outro. Aquilo que você chama de pouco, pode ser a providência daquele que está orando há 20, 30, 40 dias em busca de resposta. Aquilo que Jesus colocou na sua mão, pode saciar a fome de 50 ou 100 pessoas. Jesus estava ensinando que o maior milagre é a partilha. Eclesiastes diz assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o acharás. No tempo da cheia do Jordão, o Jordão transbordava e a água caminhava por sobre a terra, igual o rio Ivaí. E então os agricultores pegavam o pão, esmiuçava e ele lançava sobre as águas. E quando as águas baixavam, aquilo virava semente e nascia um monte de trigo que virava uma plantação de pão. Irmão, é depois de muitos dias, pega o que você tem e lança. A Bíblia diz: pega o teu pão, reparte com 7 ou com 8, porque não sabe o mal que virá sobre a terra. Jesus já te deu a palavra, Jesus já te deu a semente, Jesus já te deu o pão. Reparta com quem tem fome em nome de Jesus. Essa palavra é para todo aquele que segue a Jesus, todo aquele que é discípulo. Jesus pregou a eles: ei, é preciso fazer, então faça. É preciso ir, então vá. É preciso agir, então haja. Jesus ensinou a eles, é repartindo o que tem. Não há nada de novo debaixo do céu. É repartindo aquilo que tem. Paulo diz: recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebo e eu entrego ao outro. Jesus abençoou e entregou. Se você recebeu o que está abençoado, você tem muito para dar, irmão. Jesus operou um milagre. Marcos 14, 19 e 20. Nós vamos ver Jesus operando um milagre. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Estima-se que pelo menos 15.000 pessoas haviam naquele lugar. Mas preste atenção, o versículo 19 diz que Jesus não deu pão para ninguém da multidão. Jesus deu para os discípulos, e os discípulos deu à multidão. Jesus abençoou o pão, partiu, piorou as coisas, né? Agora imagina, 5 pão não daria para a gente, né? Jesus partiu, ou seja, deu metade para um discípulo, deu outro pedaço para outro e diz: sirva a multidão. Por quê? Porque milagre para os discípulos são milagres discretos, particulares e às vezes condicionados. Se os discípulos não vão servir, não tinha milagre. Mestre, acabou o vinho. Agora, se nós olharmos o texto, o noivo nem sabia que tinha acabado, porque o milagre para os discípulos é discreto. O noivo não estava nem sabendo que ele ia passar vergonha logo logo. Mas chega a mãe de Jesus, chega os servos e diz: mestre, acabou o vinho. Jesus junto com os seus discípulos diz assim, chama os que serviam, falava assim: enche as talhas de água e dá para o mestre Sala. Tem lógica isso? Não tem, mas há uma condição: se eles não crescem e pegasse a água e levasse para o mestre Sala, não haveria milagre. Existe milagre que é condicional. Você tem que crer e agir. Se eles pegam, olham para o outro e dizem assim: levar água? O mestre Sala, será que ele está com sede? Ele pediu água para você?
Pediu para você? Por que é para encher de água? Por que é para levar água? Que negócio é esse? A vergonha vai piorar. Não, eles pegaram e levaram. E assim como Jesus fez com leprosos, enquanto ia, o milagre aconteceu. Enquanto estava a caminho, o milagre aconteceu. Porque eles creram na palavra de Jesus. Enquanto eles foram dando pão à multidão, o pão foi multiplicando, 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 multiplicando. Enquanto você dá o que você acha que é pouco, Jesus vai multiplicando, multiplicando, multiplicando na minha e na sua mão. Aleluia. É preciso entender que os milagres que Jesus tem diante dos seus discípulos é muito maior do que aqueles que a gente vê, do que aqueles que a gente sabe. É algo que é por dentro. Os discípulos, obreiros, líderes de Jesus, jamais ficam de mãos vazias. João capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Agora preste atenção. O povo comeu, o povo foi saciado. Jesus disse: agora pegue o que sobrou. O que sobrou deu 12 cestos cheios. Quando nós vamos para a segunda multiplicação de pães que existe, que Jesus fez outra, vai ver que a matéria-prima é o que sobrou da primeira. Ou seja, os 12 cestos cheios não foi dado para a multidão. Ó, meu filho, você trouxe um tapuér, leva embora para os filhos, para os meninos. Não, ficou para os discípulos. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ah, pastor, mas Jesus vai me dar o resto. Jesus vai me dar sobra. Ei, com Jesus não tem resto, com Jesus não sobra, com Jesus transborda. Aquilo que nós damos ao outro é tão grande na mão de Jesus, que aquilo transborda sobre a nossa vida, aquilo transborda sobre a nossa casa, aquilo transborda sobre o nosso ministério. Sobrou 12 cestos, um para cada discípulo, 12 discípulos, 12 cestos, e era balaio, cesto cheio de pedaços, porque Deus não deve nada para ninguém. Nesta noite eu venho dizer a você, quem sabe que está abrindo a porta da sua casa, a você que já está, quem sabe, ministrando há anos, tem recompensa para você. Deus não é injusto para se esquecer da obra das suas mãos. Tem cesto cheio para a tua vida, tem cesto cheio para você também. Aleluia. Ministério de Louvor pode vir, pastor? Se põe em pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Do altar emana a bênção. Os irmãos vão estar louvando. Vem aqui à frente. Se derramar aos pés de Jesus. Diga: Senhor, eu sou um desses da multidão e eu preciso de milagre. Eu sou um desses da multidão, preciso de direção. Eu sou um desses da multidão, preciso aprender mais. Senhor, eu sou um desses discípulos, parece-me que não está me sobrando nada, parece que eu estou fazendo e não estou vendo recompensa, parece que eu estou fazendo e não estou vendo resultado. Jesus vai abrir os seus olhos nessa noite, Jesus vai trazer na tua mão a recompensa, Jesus vai te mostrar que tem recompensa no reino de Deus. A Bíblia diz: aquele que deixa mãe, deixa pai, deixa irmão, deixa filho, receberá 100 vezes mais nessa terra e muito mais na eternidade. Coloque diante de Deus a sua necessidade, coloque diante de Deus o que você precisa. Ele está nesse lugar. A Shekinah de Deus está nesse lugar. Pode louvar, vamos atrair a presença de Deus. A Shekinah de Deus está nesse lugar. O Jesus da Galileia está nesse lugar nessa noite. Vai colocando diante dele, vai colocando,
Vai colocando, é do altar que emana a bênção. É do altar que emana a bênção. É do altar que emana a bênção. A multiplicação sai do altar. A multiplicação sai da bênção. Sai das mãos de Jesus. Ah, Espírito Santo. Meu Deus, olha a multidão, Jesus. Olha o teu povo, Senhor, nesta noite. Ah, meu Deus, vai visitando os corações. Vai confirmando, Senhor, no coração dos teus filhos, que a obra não é em vão. A obra não é em vão. A obra não é em vão. Seguir a Jesus não é em vão. Oh, glória! Te louvamos essa noite. Ah, Senhor, derrama a tua glória nesse lugar. Vai derramando, Jesus. Vai tocando o coração dos teus filhos. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se receba o revestimento nessa noite. Receba o revestimento nessa noite. Ele te reveste. Ele te reveste. Nenhum mal chegará à sua tenda. Nenhuma flecha que o maligno já tem apontado, já tem lançado. Você já tem sentido a dor, a agulhada da ponta da flecha. Ah, ele quebra o arco e corta a lança. Ele entra na tua causa hoje. Ele entra na tua causa hoje. O sangue dele te reveste, ó. É a armadura de Deus, é a armadura de Deus. Manai me candarai, suriandare manai. Ele te enche de autoridade hoje. Você vai marchar na tua casa. Deus vai te dar autoridade. Deus vai pôr fogo nos teus pés. O inferno vai retroceder, porque a tua casa é do Senhor Jesus. Ah, Senhor, vai manifestando a tua glória. Vai manifestando a tua glória. Vai manifestando a tua glória. Ah, Senhor, os seus planos são maiores, Jesus. Ah, meu Deus, quantos planos ela tem colocado diante de ti. Ah, Senhor amados, ela diz assim, Senhor: os anos estão passando. Ah, meu Deus, não vai dar mais tempo. Estou a ponto de desistir, porque ninguém mais alcançou no tempo que eu tenho, na idade que eu tenho. Mas diz o Senhor para ti: sou Deus de Sara, sou Deus de Raquel, sou Deus de Ana, sou Deus de Isabel. Manai me candarai, suriandare manai. Sou Deus que tudo posso, tudo faço. Os planos vão sair do papel direto para tua mão, diz o Senhor. Tu vai fazer culto de ação de graça. Manai me candarai, suriandare manai. Vai encher de gente aquela casa. Vai ter muita louça para lavar. Vai ter muita comida. Vai ter festa, porque Ele toca na tua vida hoje. Manai me candarai, suriandare manai. Ai, show manai me candarai. Senhor está nesse lugar. Senhor está nesse lugar. Senhor está nesse lugar. Vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele. Ele não esquece. Ele não esquece. Ele não esquece daqueles poucos pães e peixes que tu entregou diante do altar. Ele não esqueceu. Está na memória dele. Ele vai retribuir 100 vezes mais. Tu não fizeste por recompensa. Tu não fizeste esperando nada em troca. Mas Deus vem nessa noite lhe dizer: eu contemplei, eu não esqueci, eu vou recompensar, para que todos saibam que eu estou na sua vida, para que todos saibam que é recompensa o justo. Fique tranquilo, porque muito breve uma porta grande e eficaz abrirá na tua vida. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Adore a Ele. Adore a Ele. Oh, glória. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Para usar como Ele quer e levar o reino
aonde Ele mandar, eu vou. Onde me mandar eu vou, só pra te agradar eu vou. É pra tu mesmo que você tá cantando, mulher. Eu vou. Se é pra levantar eu vou. Ah, você vai. Ah, você vai. Deus vai te levar. Deus vai te levar. Você vai marchar sobre essa terra. Eu vou, eu vou, eu vou. Ele põe unção na tua mão. Ele já te deu unção, ó. Seja cheia, 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 cheia. Porção dobrada Ele tem pra tua vida hoje, ó. Manai me candarai, suriandare manai. Tem muita coisa pra fazer, diz o Senhor. Tem muita terra pra pisar. Tem muito pão pra semear. Porque Ele vai te levar, ó. Manai me candarai, suriandare manai. Achas que é pouco que fiz por ti? Achas que é pouco que eu tenho posto sobre ti? Acha que é só para esse lugar? Ah, os teus olhos ainda não viram, o teu coração ainda não contemplou o que eu tenho para ti. Ah, porque quando tu ouve falar de missões, o teu coração queima. Quando tu ouve falar de necessitados, o teu coração arde. Prepara, diz o Senhor, porque a terra longínqua te espera. Manai, me candarai, suriandare manai. Porque o amor que tenho posto no teu coração é tão grande que vai abraçar nações. Nações, nações, nações. Porque o menor será uma nação forte, o mínimo será grande. Porque eu te chamei para as nações. Manai, me candarai, suriandare manai. Receba o toque, receba a graça, receba a porção, receba a porção. Ele te cobre, Ele te enche, Ele te dá mais, Ele te dá mais, Ele te dá mais. Quem é diferente muda o ambiente, muda a geografia, e aí toca o céu. Quem é diferente muda o ambiente, muda a geografia e toca o céu. E toca o céu. É diferente quem tem unção. É diferente guardar. Pastor, quem paga o preço. Essa viagem para Israel não vai ser em vão. É diferente, porque uma ponte será ligada. Porque este lugar será exportador de missionários, diz o Senhor. O Senhor vai te colocar diante de pessoas específicas para criar conexões específicas. E esse lugar será conhecido como lugar de envio de missionários. Porque a Europa saberá quem é a Shekinah. Porque a África saberá quem é a Shekinah. Porque a Ásia maior e menor saberá quem é a Shekinah. Porque até o Oriente, Manai me candarais, Suriandare manai, conhecerá o nome Shekinah do Brasil. Ai, eichou manai me candarais. Porque é um tempo para todas as coisas. E esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Diz o Senhor para esta obra. Oh, Espírito Santo, a Shekinah dele está nesse lugar. 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 Ah, Senhor, mulher, eu não sei se a tua casa ainda é casa de missões, mas o Senhor diz assim, que a tua casa é casa de milagres. Eu não sei quem tem frequentado a tua casa, mas eu sei quem vai frequentar. Pessoas com enfermidades começarão a bater na tua porta. Pessoas com dificuldade começarão a bater na tua porta. Porque o tempo que Deus tem te quebrantado, o tempo que Deus tem te enchido, não é em vão. Porque Deus não dá nada para morrer em alguém, mas Deus só dá para transbordar. Prepara
prepara a tua mesa, porque na tua mesa será lugar de oração, a tua mesa será lugar de conselho, a tua mesa será lugar de orientação, a sua mesa será lugar de profecia, aquela cozinha ficará cheia da glória do Senhor, porque ainda tu começarás a orar para almoçar ou para jantar e não conseguirá parar mais, porque a Shekinah do Senhor vai invadir aquela casa, diz o Senhor dos Exércitos. A glória de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. Manai me candarás. O meu corpo está estremecendo nesse altar. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Há fogo de Deus nesse lugar. Há fogo de Deus nesse altar. Há fogo de Deus nesse lugar. Deus vai começar a encher pessoas, pastor. É no culto de quinta-feira, é no culto de domingo, é no GPS. Deus tem um novo tempo nesse lugar. Deus tem um novo tempo nesse lugar. Deus não me trouxe aqui em vão. Deus tem um novo tempo nesse lugar. Manai me candarai, suriandare manai. Deus vai batizar pessoas nesse lugar, os montes. Deus vai batizar pessoas nesse lugar, os montes. Deus vai batizar pessoas nesse lugar, os montes. Manai me candarai, suriandare manai. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa. O teu louvor invade. Ele invade o céu. Ele invade o céu. Ele invade o céu. Amém. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura nessa noite. Senhor, começa a tocar. Senhor, começa a tocar no sangue. Senhor, começa a tocar nos ossos. Senhor, começa a tocar na pressão. Senhor, começa a tocar nos rins. Senhor, quebra a pedra de rim nessa noite. Toca nos rins nessa noite. Toca nos rins nessa noite. Em nome de Jesus. Meu Deus, vem com cura divina na vida dessa mulher. Eu não sei aonde é. Eu não sei se é na alma. Eu não sei se é no corpo. Mas o Senhor é aquele que cura. Agora, Jesus, toca nela com poder. Toca nela com unção. Ela vai começar a sentir queimar de dentro para fora. É o teu poder, é a tua unção, é a tua unção. É a tua unção, Senhor. Meu Deus, tira toda angústia agora. O que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Alegria, 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 alegria. Ela vai começar. Suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Unção de alegria, 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 alegria. Louve, Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Deus quebra a corrente nessa noite, porque o laço já estava armado, a sepultura estava aberta e o diabo já estava contando os dias. Mas o laço é quebrado hoje.
O laço é quebrado hoje, porque tu não voltaria daquela viagem, mas Ele vai contigo. Ele já está quebrando as correntes hoje. Tu vai se alegrar, mulher, porque livramento Deus tem para a tua vida hoje. Deus tem livramento para a tua casa hoje. Tu não vai chorar, tu só vai cantar o hino da vitória, porque o laço é quebrado. É quebrado, é quebrado, é quebrado. E Ele te coroa com alegria, com vestes de louvor. Ó, começa a ser cheia agora, cheia. Manai me candarai, suriandaremanai. É a alegria do Senhor, é a alegria do Senhor, ó. Ó o sinal de Deus aí, ó. Ele te enche, Ele te enche, Ele te enche. É porção dobrada, Ele te enche. Ele te enche com fogo, fogo, fogo. Ele te enche, ó. Seda renovada como nunca antes, ó. Manai me candarai, suriandaremanai. Ele te enche, Ele te enche, Ele te enche. Ele te enche, não tem mais choro. É só alegria, só alegria. É só transbordar do Senhor na tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, dai ouvido, Shekinah. Um novo tempo Deus abre a partir de hoje. Seja um dos instrumentos de Deus para o novo tempo nesse lugar. Seja instrumento de Deus, não deixe só para o pastor, não deixe só para o louvor, mas Deus vai começar a usar pessoas no transitar no culto. Deus vai começar a usar pessoas de um lado para o outro aqui dentro. Não haverá espaço para demônios, não haverá espaço para enfermidade. A glória do Senhor vai se manifestar aqui dentro. Pessoas serão curadas sem ver.